Olha, você tem que ter muita atenção para não confundir 3 institutos diferentes: flagrante provocado, flagrante esperado e flagrante retardado, conhecido também como flagrante diferido ou flagrante prorrogado. São coisas diferentes. O que é o flagrante provocado? O flagrante provocado ocorre quando o agente, geralmente o agente policial, ele se imiscui, se intromete no processo delituoso, facilitando o processo delituoso. Ao mesmo tempo que ele facilita a ocorrência do crime, ele cria uma estrutura para impossibilitar a consumação do crime. Esse flagrante provocado leva ao que se chama de crime impossível por obra do agente provocador. E aí o agente criminoso não será punido porque a ação praticada por ele é impunível, tendo em vista que o bem jurídico tutelado não é exposto a perigo. Então, a súmula 145 do STJ já estabeleceu que, neste caso, o agente não será punido. Olha o que diz a súmula 145 do Supremo. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, veja, isso aqui é flagrante provocado. Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Então, o agente policial, geralmente delegado de polícia, ele se imiscui no processo delituoso, facilita, promove a ocorrência do crime, mas ele cria uma estrutura que impossibilita a consumação do crime. Como o bem jurídico não é exposto a perigo, o agente criminoso não será punido, a ação dele é impunível, então não há crime. Interessante, né? Veja que o agente provocador, ele cai no que se chama de flagrante provocado, que dá ensejo ao crime impossível por obra do agente provocador. Nós temos a previsão do crime impossível no artigo 17 do Código Penal. O artigo 17 do Código Penal traz a seguinte redação: não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Então veja que nós temos 2 possibilidades legais de crime impossível: por inidoneidade absoluta do meio utilizado e por inidoneidade absoluta do objeto sobre o qual recai a conduta. Essas 2 previsões estão expressas no artigo 17 do Código Penal. E, pela súmula 145, entrou também o crime impossível por obra do agente provocador. Como o agente provocou o flagrante e criou uma estrutura para impossibilitar a ocorrência do crime, a consumação do crime, esse crime torna-se crime impossível por obra do agente provocador e aí a ação do agente criminoso será impunível. Ok? Outra coisa é o que se chama de flagrante esperado. Flagrante esperado. O flagrante esperado é perfeitamente possível. Aqui, o agente policial, ele não vai facilitar a ocorrência do crime. Ele toma consciência da ocorrência do crime e aguarda para realizar o flagrante. Então, vamos imaginar que o delegado de polícia está fazendo um monitoramento telefônico. E ele descobre, então, que alguns agentes criminosos vão realizar, por exemplo, um roubo a banco. E ele, então, fica esperando o momento do início da execução do crime de roubo para ele realizar o flagrante. Isso é perfeitamente possível. Então, ele esperou o flagrante, tomou consciência, tomou ciência da ocorrência do crime e esperou para realizar o flagrante no momento em que iniciou a execução do crime. Então, vejam que há diferença enorme entre o flagrante esperado e o flagrante provocado. Qual é a diferença? A diferença é que no flagrante provocado, a autoridade policial, geralmente a autoridade policial, ela se intromete no processo delituoso, facilitando, promovendo a prática do crime, ao mesmo tempo que cria uma estrutura para impossibilitar a consumação do crime. No flagrante esperado, a autoridade policial, ela não se intromete na ocorrência do crime. Ela toma consciência que vai acontecer o crime
e ela então realiza uma estrutura para esperar o momento adequado do início da execução do crime para realizar o flagrante. Isso aqui é perfeitamente possível. Agora, a gente tem uma terceira figura que a doutrina, às vezes, pouco aborda, que é o que se chama de flagrante diferido, retardado ou flagrante prorrogado, que é fruto de ação controlada. O que é a ação controlada? A ação controlada é uma técnica legislativa que permite à autoridade policial ou ao membro do Ministério Público, diante da notícia de que está acontecendo um crime, ele não realizar o flagrante naquele momento em que ele tomou conhecimento da ocorrência do crime. Ele retarda o flagrante para um momento posterior, com a seguinte finalidade, de conseguir prender criminosos mais importantes ou mais criminosos que estão envolvidos com aquela prática delituosa. Então vamos imaginar que a autoridade policial está investigando um tráfico de drogas e sabe que A vai embarcar num voo do Rio de Janeiro para Fortaleza levando 5 quilos de cocaína. Normalmente, a autoridade policial, quando sabe que está ocorrendo um crime, o que a autoridade policial faz? Realiza o flagrante. Só que, neste momento, a autoridade policial ela não quer saber só quem está levando a droga. Ela quer saber também quem é o destinatário da droga. Tem a investigação como finalidade prender todos os envolvidos naquele tráfico de drogas. Então, o que a autoridade policial faz? Ela retarda o flagrante, aguarda em Fortaleza para descobrir quem é o destinatário daquela droga. Quando há a entrega daqueles 5 quilos de cocaína por aquele sujeito que levou a cocaína do Rio de Janeiro para Fortaleza, a autoridade policial consegue prender não somente quem levou a droga, mas também quem recebeu a droga. Então ela consegue ampliar, por exemplo, os autores do crime. Isso é uma decorrência de ação controlada que leva ao que se chama de flagrante diferido, flagrante retardado ou flagrante prorrogado, que não se confunde com flagrante provocado, que também não se confunde com o chamado flagrante esperado. A ação controlada é uma técnica legislativa prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Está prevista em pelo menos 3 dispositivos legais. Está prevista na Lei de Drogas, na Lei de Lavagem de Capitais e também está previsto na Lei de Organização Criminosa. E ainda encontra previsão na Convenção de Palermo. Então são coisas diferentes que vão levar a resultados distintos. Eu vou ler aqui para vocês os 3 dispositivos que fazem previsão da ação controlada. Nós temos o artigo 20 da Convenção de Palermo, temos o artigo 53 da Lei de Drogas, né, a Lei 11.343 de 2006, que diz assim o artigo 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nessa lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido do Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. Inciso 2. A não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operação de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. A Lei de Lavagem de Capitais, Lei 9.613 de 98, no seu artigo 4º, diz assim: a ordem de prisão de pessoas ou as medidas asseguratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz ouvido do Ministério Público quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Também temos aqui o que se chama de ação controlada. Ainda temos a Lei de Organização Criminosa, a Lei do Crime Organizado, que é a Lei 12.850, que prevê no artigo 8º o seguinte: consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz para a formação de provas e obtenção de informações. Então veja que há diferença entre flagrante provocado,
flagrante esperado e flagrante retardado, flagrante diferido ou flagrante prorrogado. São coisas diferentes. Isso aqui é uma decorrência da permissão da ação controlada. Flagrante esperado não se confunde com flagrante provocado, porque no flagrante esperado, a autoridade policial ela não se intromete no processo delituoso, facilitando a ocorrência do crime. Não há qualquer ação nesse sentido por parte da autoridade policial. A autoridade policial apenas toma ciência da prática do crime e fica esperando o momento do início da execução do crime para realizar o flagrante. Isso aqui é perfeitamente possível. E o flagrante provocado não é possível, por quê? Porque o agente provocador se imiscui, se intromete no processo delituoso, promove a prática do crime, facilita a ocorrência do crime, mas, por outro lado, ele cria uma estrutura que torna impossível a consumação desse crime, de forma que isso gera o crime impossível por obra do agente provocador, segundo a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Só para a gente fechar o crime impossível, então nós temos três formas de crime impossível, né? Nós temos o crime impossível por inidoneidade absoluta do meio utilizado pelo agente criminoso. Imagine esse exemplo aqui. A quer matar B. A pega uma arma, vai dar um tiro em B. Só que a arma de A está descarregada, não tem munição. Então, o objeto, o meio utilizado pelo agente, a arma, é absolutamente incapaz de produzir o resultado desejado. Então, nós temos aqui o crime impossível por inidoneidade absoluta do meio. O meio utilizado, a conduta realizada, ela é impossível de realizar o resultado desejado. Nós temos o crime impossível por inidoneidade absoluta do objeto sobre o qual recai a conduta. Aí o exemplo é um pouco diferente. Imagine que A quer matar B. A, então, escolhe o momento que B está dormindo, acorda às 3 horas da manhã, imaginando que B está dormindo, vai lá e dá uma facada em B, às 3 horas da manhã. Descobre-se depois que 5 minutos antes, B tinha falecido porque teve um ataque cardíaco. Então, na verdade, quando A desfechou a facada em B, B já estava morto. Então, esse crime é impossível por inidoneidade absoluta do objeto sobre o qual recai a conduta. É impossível você matar um cadáver. Então, aqui, o objeto sobre o qual recai a conduta, o B, ele já tinha morrido. Então, não havia mais vida, não há como matar um cadáver. E ainda há o crime impossível por obra do agente provocador, que ocorre no caso de flagrante provocado. E aqui você tem que ler a súmula 145 do STF. E aqui a ação do agente não pode ser punível, porque o bem jurídico tutelado não é exposto a perigo. Não é exposto a perigo porque o agente provocador se intrometeu naquele processo delituoso, facilitando a prática do crime, mas, por outro lado, ele criou uma estrutura que torna o crime impossível de consumação. Então, aqui há um crime impossível por obra do agente provocador. Então, para fechar, cuidado para não confundir flagrante provocado, flagrante esperado e flagrante retardado. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Fique com Deus e em paz. Se você estiver gostando do canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like neste vídeo e compartilhar o vídeo com os amigos para que este canal cresça e chegue cada vez mais a mais pessoas.